Olá, pessoal! Eu sou a professora Marcela Paz, do IFES Campus Vila Velha. E na aula de hoje vamos aprender sobre alterações cromossômicas numéricas e suas consequências para a saúde humana. Veremos como aneuploidias de cromossomos sexuais e autossômicos podem levar a consequências fenotípicas. E vamos entender também o que é o mosaicismo somático e como esse mosaicismo somático ele pode ocasionar alterações fenotípicas e de difícil identificação etiológica. As anormalidades cromossômicas são vistas em 1 a cada 150 nascimentos, né? Seja qualquer anormalidade, seja de deleção, deleção cromossômica, deleção de segmentos cromossômicos, inserção de pedaços cromossômicos ou até deleção de cromossomos inteiros. São as principais causas de deficiência intelectual e de perdas gestacionais, principalmente se essas perdas gestacionais elas forem recorrentes. Elas são encontradas em 50% de todos os abortos espontâneos de primeiro trimestre e 20% dos abortos espontâneos do segundo trimestre. E elas ocasionam uma grande taxa de morbidade e mortalidade. Essas alterações fenotípicas encontradas nos indivíduos que pode levar ao óbito, elas são ocasionadas principalmente pelo desbalanço gênico que esses indivíduos têm. Então, as anormalidades cromossômicas, elas podem ocasionar perdas gênicas ou ganho de material genético, sendo que as perdas, elas sempre são muito mais graves para o indivíduo do que o ganho. Por isso que os indivíduos que perdem cromossomos, normalmente eles não conseguem se desenvolver e o embrião acaba morrendo. Todas as alterações cromossômicas, elas são descritas de acordo com o cariótipo, tá? O cariótipo nós já vimos em aulas passadas o que é. E para anomalias numéricas, que é o foco da aula de hoje, nós temos que prestar atenção nessa classificação aqui que tem nessa tabela. Então, quando a gente observa esse cariótipo aqui, ó, né, o nome cariótipo, o que a gente quer dizer? Vamos entender essa classificação, que isso é muito importante na hora de compreensão de laudos. A gente observa sempre aqui à esquerda um número, né, 46. O que quer dizer esse 46? Esse 46 aqui, ele indica o número de cromossomos totais de uma célula, tá? O número de cromossomos que a gente conta numa metáfase cromossômica, que vimos na aula de citogenética passada. E temos vírgula e a indicação do sexo cariotípico, né? Que nesse exemplo aqui é um XY, ou seja, é um cariótipo masculino. É válido ressaltar que esse XY aqui, a quantidade dele já foi indicada aqui, tá bom? Porque esses 46 sempre indicam o cromossomo total. Marcela, como seria uma mulher com 46 cromossomos? 46, que é o número total de cromossomos da célula, vírgula, X e Y, ou X e X, os dois cromossomos X, ok? Esse aqui seria o cariótipo feminino e esse aqui o masculino. Agora, o foco da nossa aula de hoje é mostrar anomalias cariotípicas, né? Esse aqui é um cariótipo normal, pelo menos em número cromossômico está normal. O que nós temos aqui, por exemplo, essa segunda linha está mostrando um cariótipo de uma mulher com síndrome de Down. O que esse 47 significa? Significa que no núcleo da célula analisada, né, das células analisadas, que normalmente são analisadas 100 células por indivíduo, cada núcleo tem 47 cromossomos. Aí a gente faz uma vírgula para indicar o sexo, XX, então uma mulher. E a gente indica uma vírgula para indicar qual é o cromossomo que está mais. Tá vendo? Que deveria ser 46, mas é 47. Então a gente tem que identificar qual é o cromossomo que está mais. Então a gente coloca um mais 21. Então isso aqui é uma mulher que tem uma trissomia, que tem
do cromossomo 21, ou seja, ela tem 3 cromossomos 21 ao invés de ter 2, por isso que ela tem 47 cromossomos. E esse último aqui está mostrando um mosaico de células somáticas. O que é um mosaico de células somáticas? São aqueles indivíduos que, quando a gente observa o cariótipo deles, a gente observa células, né, com 46 cromossomos e células com 47 cromossomos. Essa alteração cromossômica no número de cromossomos, ela foi gerada em que momento? Logo depois da fertilização, né? Então, é gerado um gameta normal com 46 cromossomos, um zigoto normal, né, com 46 cromossomos, e durante o processo de divisão celular mitótico, né, para gerar o indivíduo, durante o crescimento desse indivíduo, uma dessas células teve uma não disjunção mitótica, né, uma não disjunção de cromátides irmãs, e acabou tendo células derivadas dela com 47 cromossomos, então ela fica com 2 linhagens celulares, uma de 46 e uma de 47, tá bom? E aqui está falando então que esse indivíduo tem uma linhagem com 47 cromossomos, é um homem, e o cromossomo que está a mais é o 21, e foram analisados 10 células desse jeito. Esse barra significa que ele tem uma outra linhagem celular, que é 46 cromossomos, XY, e foram analisadas 10 células, ok? Isso é um treino que precisa ser feito, porque durante a consulta com o geneticista, né, depois que o geneticista pede o resultado de exame e tal, o laudo vem dessa forma aqui, tá bom? Na aula passada, nós falamos de euploidia, que são aquelas alterações em que envolvem todo o conjunto cromossômico, né? Gerando indivíduos, por exemplo, 3N, 4N, e vimos que na espécie humana isso não existe. Mas as aneuploidias, elas são relativamente frequentes na espécie humana. Só para a gente relembrar, aneuploidias são o quê? São quando a gente tem perda ou ganho de material genético de um ou poucos cromossomos, ok? O 2N das células somáticas permanece o mesmo, né? Então, se uma célula ela é normal, 2N igual a 46, numa euploidia a gente vai manter o 2N, mas a gente vai ter, por exemplo, um 2N igual a 47, ou um 2N igual a 48, né? E sempre variando aqui quais são os cromossomos que está a mais. Lembrando do cariótipo, que nós temos cromossomos autossômicos e sexuais, as aneuploidias a gente também separa desses dois grandes grupos, tá? Então, nós temos aqui, ó, as aneuploidias de cromossomos sexuais, que as mais frequentes são XXY, XYY, XXX ou X0, e a dos autossômicos, né, que são 2N mais 21, e pode ter também 2N menos 1. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas aqui nesse slide. É o seguinte, sempre que a gente fala de aneuploidia, que é a perda ou ganho de um cromossomo inteiro, 2 cromossomos inteiros, nós temos que entender o seguinte, a perda, ela é sempre grave. Perder cromossomos é sempre grave. Então, monossomia de autossômicos na espécie humana é inviável. É inviável por quê? Porque o nosso organismo não consegue balancear a perda de um cromossomo autossômico. Isso aqui leva a aborto, ok? A mulher nem desconfia que está grávida. O embrião, muitas vezes, não consegue nem se implantar no útero. Porque a perda é sempre drástica. Perder material genético, perder genes, é sempre pior do que ganhar genes. Nosso organismo consegue balancear melhor o ganho gênico. A única aneuploidia de perda cromossômica que existe na espécie humana é a do cromossomo sexual, sendo que o único cariótipo existente é esse X0 aqui, que ele é representado por 45X.
Ou seja, é um homem ou uma mulher? Esse indivíduo aqui é uma mulher, porque para você ser homem, obrigatoriamente, você precisa de ter um cromossomo Y, para que aquela gônada indiferenciada estimule a produção proteica para que ela se transforme numa gônada masculina. Na ausência dos genes do cromossomo Y, o indivíduo se transforma, a gônada indiferenciada acaba se desenvolvendo numa gônada feminina, ok? Então, esse é a única aneuploidia de perda tolerada. E a gente vai entender o porquê que ela é a última nos próximos slides. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, 3 casos de trissomia. Tá vendo? Uma trissomia por quê? Trissomia de cromossomos sexuais. Porque o normal é a gente ter uma dissomia, né? Ter 2. Mas aqui eu estou mostrando uma trissomia. Ó, tem 3 cromossomos sexuais. Aqui. Esse aqui também tem 3 cromossomos. Esse indivíduo aqui é homem ou mulher? Ó, se tem o cromossomo Y, é um homem. Cariotipicamente é um homem, né? Se eu tenho 2 Ys, cariotipicamente é um homem também. Essa aqui é homem ou mulher? É uma mulher, não tem cromossomo Y, ok? Existem raras exceções do desenvolvimento alterado, mas é muito raro de acontecer. Então, de uma regra geral, a gente vai caminhar dessa forma. E dos cromossomos autossômicos, ó, a monossomia, ela pode até se desenvolver, pode até fecundar, mas o embrião não se desenvolve. Não existe nenhuma descrição na literatura com monossomia de embriões que chegaram aí ao 3º mês, ao 5º mês de gestação. Agora, a trissomia, ela é mais comum. Só que ela é mais comum para determinados cromossomos, tá? Que é o 13, o 18 e o 21. Não existe trissomia de humanos que nasçam vivos com a trissomia dos outros cromossomos. Tá? Por exemplo, a trissomia do cromossomo 16 é uma das principais causas de perda gestacional a partir da 12ª semana de gestação. Por que que perde? Porque é incompatível com a vida. Nossa, Marcelo, e o cromossomo 1 e o cromossomo 2? Não existe? A trissomia existe, mas é tão grave que o embrião não se desenvolve. Os únicos que conseguem se desenvolver é o 13, 18 e 21 em relação aos autossômicos. E aquele que é mais compatível com a vida é o do cromossomo 21, ok? É o do cromossomo 21 porque o cromossomo 21 é aquele cromossomo que tem menos genes. Então, com essa trissomia, ficam menos genes desbalanceados, né? Com material genético a mais, o nosso corpo consegue ainda se desenvolver de uma forma mais eficiente do que as trissomias do 13 e do 18. Tudo bem? Bom, vamos falar das monossomias. Lembrando que não existe monossomia de autossômico, a gente só encontra monosomia de cromossomo sexual. Então, são aqueles organismos deficientes de apenas um cromossomo. A gente representa as monossomias de uma forma geral, ó, dessa forma aqui, 2N menos 1. Pode ser encontrado em humanos, animais e vegetais. E conforme eu já falei, é muito mais prejudicial que as trissomias, ok? Por quê? Porque o nosso corpo não consegue balancear a perda de material genético, não, tá bom? Por isso que só existe para humanos do cromossomo X. Por que que só existe para humanos do cromossomo X? Vamos pensar o seguinte, vocês lembram, na aula passada, que nós estudamos um pouco sobre inativação do cromossomo X e a hipótese de Lyon. Vocês lembram disso? A mulher, ela tem 2 cromossomos X. E o homem tem um cromossomo X só, porque ele é X e tem um Y pequenininho aqui, certo? Então, para balancear esse duplo X da mulher em relação ao homem, uma saída, né, que a natureza encontrou foi a inativação de um dos cromossomos X. Só que essa inativação, ela não acontece logo no zigoto, ela acontece após as primeiras divisões celulares, ok? Então, as mulheres, elas têm um cromossomo X materno ativo em uma célula e na outra célula vai ter o paterno. Em uma célula materna e outra célula vai ter o paterno. Então, isso aqui, a gente tem um mosaicismo somático
em mulheres devido à inativação do cromossomo X. Não é perda cromossômica, é inativação. Dessa forma, as mulheres que são 45X, né, tem 45 cromossomos, sendo que a perda foi uma perda do cromossomo X, elas conseguem balancear essa perda cromossômica, porque nos seus tecidos ela vai ter uma variação, né? Vai ter uma quantidade só de cromossomo X. Então, as mulheres que são 45X, elas não têm esse mosaicismo em célula somática aqui, porque como ela só tem um X, vai ser o mesmo X expresso em todos os tecidos, ok? Marcela, a pessoa que é 45X vai ter alguma síndrome? Vai ter síndrome sim. Ela vai ter uma característica sindrômica, que vamos ver daqui a pouco. E essa síndrome, ela é ocasionada por quê? Porque acredita-se que para o desenvolvimento feminino é necessário esses dois produtos proteicos aqui, né, desses cromossomos X, logo no início do desenvolvimento embrionário. E esse corpúsculo de Barr aqui, que é aquele cromossomo que fica inativo, ele tem cerca de 15% ativo, né, para compensar a dose daquela região pseudo-autossômica do Y. A gente já viu isso na aula passada. A síndrome ocasionada por essa perda do cromossomo sexual é chamada de síndrome de Turner. A incidência é de 1 para cada 5.000 nascimentos, sendo que 20% dos abortos são derivados dessa alteração, ok? O que a gente tem aqui? Ó? Quando a gente observa esse cariótipo, todo cariótipo tem o par de autossômico que vai do 1 ao 22 em parzinho normal. Quando a gente observa aqui o cromossomo X, a gente só observa um cromossomo X. Então, esse é um cariótipo feminino, porque lembra que para ser masculino precisa do Y e não tem. Como é que a gente representa? Ó, se a gente for contar aqui, são 22 pares, 44 cromossomos mais o X, 45. 45, vírgula, e a gente tem que representar o sexual. Tá? Essas meninas são inférteis, elas não desenvolvem características sexuais secundárias porque os ovários dela não se desenvolvem bem. Mas a inteligência é normal, tá bom? Agora vamos para as trissomias, né? A gente só tem um exemplo de aneuploidia porque é o único que pode acontecer, quando você só tem um X. Nas trissomias, nós temos o quê? Temos aqui o 2N, que é o número cromossômico do tecido somático, mais 1. Então, na trissomia, a gente tem organismos que têm um dos cromossomos em triplicata. Alguns cromossômicos autossômicos em humanos são viáveis. Todas as trissomias dos cromossomos sexuais são viáveis e os genes estão em triplicatas. Como assim? Por exemplo, se a gente tem aqui uma trissomia de um cromossomo qualquer, o que são genes em triplicatas? Quer dizer que aqui, ó, a gente tem um gene, outro gene e outro gene, tá vendo? Tem 3, por isso que é em triplicata, tá bom? Ao invés de ter apenas 2, como seria no indivíduo sem a trissomia, tá bom? Das trissomias dos cromossomos sexuais mais frequentes, nós temos a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo é 47XXY. Nós temos a síndrome XYY, que esse indivíduo é como? Como é que a gente representa aqui? Vocês lembram? Ó, 47,XYY. E as trissomias do X? 47XXX. Ok? Observando que a gente sempre precisa ter um X, pelo menos um X aqui. Tudo bem? A frequência ela é relativamente mais alta do que na Turner. A frequência de nascimentos é 1 a cada 1.000 nascimentos. Por que ela é mais alta que na Turner, que é 1 a cada 5.000? Ela é mais alta porque ganhar material genético é sempre menos prejudicial do que perder. E na Turner a gente perde um cromossomo inteiro.
Esse aqui é o exemplo do Klinefelter, ó. A gente observa aqui o cariótipo. Quando a gente observa, né, tem 22 pares de cromossomos autossômicos, então tem 44. Aí a gente conta os sexuais. Vocês estão vendo que tem 2 cromossomos X aqui, ó. 44, 45, 46, 47. Como que a gente representa? 47, que é o número total de cromossomos, mais os cromossomos sexuais, né? Vírgula os cromossomos sexuais. Ok? Nós temos aqui a síndrome do XYY, que corresponde a um excesso de material genético do Y. Então, nesse cariótipo aqui a gente pode observar novamente, ó, 22 cromossomos autossômicos, mais os sexuais X, Y, Y. Então, ele é 47, X, Y, Y. Antes, essa síndrome era chamada de supermacho, porque em meados aí do século XX, um grupo de pesquisadores fez o cariótipo de homens, né, que estavam na prisão e tal, e viram que alguns eram XYY. Então, relacionaram uma certa agressividade para esses homens e etc. Mas depois eles viram que na população em geral também tinha pessoas XYY que não tinha essa agressividade que as pessoas que estavam na cadeia. Então não existe essa história de supermacho, né? Não existe a síndrome do supermacho, ok? Ele é XYY. E de trissomias autossômicas humanas que nós temos, conforme eu já falei, ó, a síndrome de Down. Como seria o cariótipo da síndrome de Down? Vamos pensar? Se ele é trissômico, né, e a gente é humano, ó, 47, porque vai ter um cromossomo a mais, X, que pode ser XX ou XY, mais o cromossomo 21. Na trissomia do 13, ó, 47, X alguma coisa, mais 21. E na do 18? 47, X alguma coisa, opa, mais 21 aqui não, né, minha gente? Mais 13. Mais 13, mais 18. Ok? É dessa forma que a gente representa as trissomias. São essas 3 únicas viáveis. As outras, pode acontecer a fecundação, o início do desenvolvimento do zigoto, mas ele não chega a implantar no útero. Então, a gente tem uma morte pré-implantacional. A mulher nem desconfia que está grávida e já tem essa perda cromossômica, ok? Na trissomia do 21, então aqui nós temos um cariótipo interessante, ó. Esse aqui é um cariótipo feminino, em que a gente tem os cromossomos autossômicos. Quando a gente observa aqui, ó, eu tenho um trio do 21, tá vendo? Então eu falo que aqui ele tem uma trissomia. Todos os cromossomos estão em pares, mas do 21 aqui, ó, ele está em trio. E a gente observa aqui um cariótipo feminino. Então, como que a gente representa? 47, XX, mais o cromossomo 21. A síndrome de Down é a síndrome trissômica mais comum que tem. 1 a cada 800 nascimentos, tá bom? Porque, conforme eu já havia dito, o cromossomo 21 ele é pequeno, tem poucos genes, tá? E o aumento desse material genético do cromossomo 21 pode permitir o desenvolvimento de um indivíduo, tá? Muitos são abortados de aborto espontâneo, porque não conseguem balancear, mas muitos também acabam sobrevivendo. E já viram que a idade materna aumenta o risco de ter filhos com síndrome de Down, ou seja, mulheres mais velhas, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver crianças com síndrome de Down, né? Por quê que isso acontece? Isso acontece principalmente porque todos os ovócitos femininos, eles são produzidos durante o desenvolvimento embrionário, né? Quando a mulher é um embrião ainda, né? É um feto, começa a se desenvolver ali. E ficam parados em meiose 1, ou seja, quando esses cromossomos eles estão bem unidos ali durante a meiose 1, né? Na prófase 1 da meiose 1, que com o passar do tempo, o mecanismo de separação desses cromossomos homólogos, ele fica com problema, né? Não se sabe exatamente ainda qual é a causa, mas ele não separa direito.
o que acaba fazendo com que as mulheres tenham gametas com 2 cromossomos 21, ok? 80% dos casos vem por não disjunção materna e a gente tem outras 3 formas de trissomia do 21, né? Ó, ao todo temos 3, que é a trissomia livre, que é essa que a gente está vendo aqui, é a trissomia por translocação, que vamos ver na próxima aula, e a trissomia por mosaicismo. O que é esse mosaicismo? O mosaicismo ocorre quando a gente tem a formação de um zigoto normal, 46XX ou XY, e durante as divisões celulares, né, mitóticas, alguma alteração de divisão ocorre e formam-se células com 47 cromossomos e células com 46 cromossomos, ok? Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente esse aumento da quantidade de indivíduos que nascem com síndrome de Down quando as mães são mais velhas, tá vendo? Na faixa de proporção aqui, ó, entre 35 anos, a probabilidade de nascimento é de 1 para cada 290. Com 43 anos, vai de 1 para 100. Com 45, já sobe muito, 1 a cada 46 nascimentos. Ok? Essa síndrome é aqui, que é a síndrome de Patau. Ela também é uma trissomia, só que ela é uma trissomia do cromossomo 13. Ah, como que eu sei que é do 13? Porque a gente precisa fazer o cariótipo, né? Conforme explicado na aula passada. E quando a gente faz o cariótipo, a gente observa que tem 3 cromossomos 13 aqui, tá? E nesse exemplo é uma menina. A incidência, vocês estão vendo que ela é bem menor que a incidência da síndrome de Down, que é 1 a cada 800. Essa aqui é 1 a cada 400. Por que a incidência é a cada 4.000, desculpa? Por que a incidência aqui é muito menor? Porque é muito grave. Então, é tão grave que gera muito mais aborto do que a trissomia do 21, tá bom? Sobrevida bem curta, vive no máximo 6 anos. Temos uma outra síndrome, que é a síndrome de Edwards, ó, que a gente tem aqui uma trissomia do cromossomo 18, tá vendo? Aqui são 3 cromossomos 18. 1 a cada 8.000 nascimentos. Tá vendo que a incidência é muito menor do que a do Patau e a da Down? Por que será? Porque essa alteração no número cromossômico traz consequências muito mais graves. Então, a chance de ter um balanceamento gênico é bem menor, tá bom? 95% de toda a gestação da síndrome de Edwards acaba em aborto espontâneo, certo? Isso são dados empíricos, tá? Dados observados na população. E a sobrevida também é extremamente curta, tá? E essas síndromes são síndromes que não têm cura, tudo bem? E para finalizar, o que seria então o mosaicismo somático? Ó, o mosaicismo ele é caracterizado por 2 linhagens celulares. Nesse exemplo que nós temos aqui, essa mulher ela tem 2 linhagens celulares, né? Uma linhagem celular com 46 cromossomos normais e uma linhagem celular faltando um cromossomo aqui, ó. Então, ela é 46XX, 46,XX barra 45X. Tudo bem? E por que ela acontece? Nesse esquema aqui, a gente consegue observar, ó, as células sofrem mitose normal, né? Foram fecundadas, um gameta sofre mitose normal. Essa célula aqui, a gente tem, ó, um número cromossômico normal, e essa célula aqui não. Olha aqui, ela vem a divisão normal para cá, só que ela sofre uma não disjunção cromossômica, né? Lá na mitose. Então, vai ter células trissômicas e células monossômicas. Essas células monossômicas aqui, ela é letal. Então, essa linhagem celular aqui morre, tá? Porque a célula não consegue sobreviver, a não ser que seja uma monossomia do X,
mas na maioria dos casos não sobrevive. Então, esse indivíduo vai ter 2 linhagens celulares, uma linhagem normal e uma linhagem trissômica. E a consequência fenotípica sempre vai depender do momento em que essa não disjunção aconteceu, né? Quanto mais no início do desenvolvimento embrionário, mais células vão estar afetadas e de que órgãos nós temos afetados por essas células que estão a mais, tá bom? Cada indivíduo mosaico vai ter consequências clínicas diferentes, porque sempre vai depender dos tecidos corporais que estão afetados. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima aula.